Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante! Meu nome é Júnior Arcanjo e resolvi fazer esse canal para ajudar você que quer estudar para o Enem e para os vestibulares com resoluções de questões de química. Para começar, eu vou deixar aqui o meu Instagram para você poder me seguir e quem sabe me conhecer melhor. Lá a gente pode ter um contato mais direto, né? Sem demora, vamos começar. Mas antes, eu queria pedir para você assistir até o final desse vídeo, porque eu vou falar uma coisa muito importante no final. Vamos lá, primeira questão. É do Enem de 2009. O ácido acetil salicílico, AAS, é uma substância utilizada como fármaco analgésico no alívio das dores de cabeça. A figura abaixo é a representação estrutural da molécula do AAS. Considerando-se essa representação, é correto afirmar que a fórmula molecular do AAS é... Bom, primeira coisa que eu vou fazer é dar um zoom nessa parte da questão, que é importante para a gente. E vamos começar, né? Eu percebi, para iniciar essa questão, eu percebi que tem duas partes da molécula que estão descritas em todas as opções, que é justamente o grupo funcional, que é o CO2H ou COOH, como é colocado nas opções, e os dois oxigênios, que também estão nas questões, em todas as questões. E aí, então o que varia nessa molécula é o número de carbonos e o número de hidrogênios. Isso agora a gente tem que identificar. Como que a gente vai identificar nessa molécula? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o carbono faz 4 ligações quando ele tem a hibridização sp3, tá? Isso vai ser importante não agora, mas na próxima questão. Então, os carbonos que estiverem nessa molécula, que não estiverem fazendo 4 ligações, serão completos, né, por um hidrogênio, um ou mais hidrogênios, dependendo de quanto for necessário, ok? Vamos então identificar os carbonos agora na nossa molécula. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Esses 8 carbonos, então, fazem com que a gente já elimine as alternativas A e B dessa questão. Agora a gente deve contar o número de hidrogênios. Lembrando que aquele C do grupo funcional, que é de ácido carboxílico, do CO2H, ele já foi contado e já está em outra parte da molécula, em outra parte da fórmula molecular. Então a gente vai ter C8O2H, e agora vamos descobrir o número de hidrogênios, ok? Então, a gente vai primeiro analisar esse e esse carbono. Esses dois carbonos, eles já possuem 4 ligações. Uma ligação dupla entre si e 2 ligações simples, com outros carbonos ou com oxigênio, no caso do carbono de baixo. Certo? Então, agora a gente deve analisar os outros carbonos desse anel aromático. Os outros 4 carbonos desse anel aromático fazem 3 ligações cada. Sendo assim, está faltando realizar mais uma ligação em cada um desses 4 carbonos. Então, a gente já pode contar 4 hidrogênios, só nessa parte da molécula. O outro hidrogênio aqui, ele também tem 4 ligações, uma dupla com oxigênio, uma simples com oxigênio e uma simples com carbono. Mas ainda falta contar os 3 hidrogênios desse carbono que está na extremidade. Então, sendo assim, a alternativa correta para essa questão é a letra D. C8O2H7COOH é a fórmula molecular do AS. Fácil, né, galera? Vamos então para a segunda questão. A segunda questão agora é uma questão que a gente vai precisar de um conhecimento de hibridização. É do Enem de 2008 e ela diz o seguinte: o grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Ele apresenta a figura e ele pergunta o seguinte: nesse arranjo, os átomos de carbono possuem que hibridização? É importante saber aqui que o número de orbitais atômicos hibridizados
dá exatamente o número de orbitais moleculares resultantes. Se eu hibrido um orbital s e um orbital p, eu tenho como consequência 2 orbitais sp, porque eu utilizei um orbital s e um orbital p. Talvez isso não seja suficiente para analisar a questão, então a própria questão já dá a geometria. A gente vai analisar cada uma delas. A geometria linear é essa daqui, onde o átomo central faz 2 ligações e o ângulo entre as ligações é de 180 graus. Comparando com a figura, a gente não consegue encontrar um átomo que tenha esse tipo de geometria. Apesar dos átomos das extremidades estarem apenas com 2 ligações, ainda assim tem que ter em mente que esse material ele é um material real. Então ele continua, na verdade. Sendo assim, todos os átomos de carbono, a gente considera que todos os átomos de carbono do grafeno fazem 3 ligações, tá? Essa é a estrutura trigonal planar, com geometria, com hibridação sp2. A geometria sp2, a geometria trigonal planar, ela se assemelha muito com a da figura, certo? Os ângulos entre as ligações têm 120 graus, e então, ela tem exatamente 3 ligações, como é o resultante de sp2, quando eu hibridizo 2 orbitais atômicos de p e um orbital atômico s. Sendo assim, então, resposta correta é a letra B. A gente vai terminar de analisar as outras geometrias para completar a questão. Mas duas dúvidas muito comuns surgem nessa questão. Você pode me perguntar o seguinte, Júnior, o carbono não faz 4 ligações? Então, o carbono pode fazer 4 ligações sim, mas no caso do grafeno, quando ele está hibridizado dessa forma, ele faz 3 ligações e um elétron ele fica deslocalizado. Ele não chega a ser um elétron livre, mas é justamente essa deslocalização do elétron que faz com que esse material, o grafeno, tenha suas propriedades ópticas e de condutibilidade. Eu vou deixar um material complementar para que você possa estudar mais sobre o grafeno, se for o caso. E vamos seguir para a próxima questão, então? Essa daqui é a geometria tetraédrica, que é a que geralmente o carbono assume. Ela tem a hibridização sp3, como a letra C. E na letra C também fala de alternados com carbonos com hibridização sp de geometria linear. A gente já viu que não tem nenhum carbono nessa molécula, nesse material que tenha geometria linear. Também não tem nenhum material que tenha geometria tetraédrica. Então a gente segue. Os ângulos entre as ligações tetraédricas é de 109,5 graus. E a geometria sp3d, ela não gera uma geometria planar, ela gera uma geometria bipiramidal de base triangular, até difícil. E aí, então a gente tem uma geometria que se assemelha a isso, onde os ângulos das ligações aqui são de 90 graus e os ângulos das ligações deitadas são de 120, assim como a trigonal planar. Essa geometria da hibridização sp3d2, ou geometria octaédrica, ela acaba sendo mais comum entre metais e o ângulo de todas as ligações é 90 graus. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês, gente. Acabou. Agora fique com algo muito importante que eu tenho para falar, ok? E o que eu tenho para falar é: a química é louca, é paranormal, do além, MC Biel. Vou tentar terminar todos os vídeos do meu canal com alguma frase motivacional de química ou de algum cientista, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e comente se você quer mais vídeos sobre geometria molecular, de estrutura atômica, sobre o carbono, sobre o grafeno.
Deixe aqui sua opinião, ok? Um grande abraço e tchau!